todo e no ambiente, mas entre as partes, né, os sistemas especializados do nosso corpo entre si. É tudo uma questão de balanço que a gente conhece da bioquímica, da exemplos assim, cabais disso. E a gente vai crescendo, levando o mesmo conceito para as nossas formas mais complexas de organização, e a gente percebe que esse princípio de comprometimento entre os sistemas, ele é presente ao longo de toda a escala de complexidade dos nossos sistemas, que de certa forma são sistemas de relação, né? de comunicação mesmo. Então a gente tem trabalhado no laboratório com por que surge esse modelo de uma abordagem que por que surge esse modelo? Acho que não. Por que surge nessa experiência aqui essa complexidade com a arte? É uma complexidade a mais, e a arte é uma invenção humana, né? Por um lado, a gente tem um sistema biológico que a gente volta e meia tem que ficar lembrando que não é uma invenção humana, por um lado. Por outro lado, a nossa interpretação daquilo que ele também é uma invenção humana. Também é um sistema que, dentro da nossa relação com ele, é um modelo sistêmico que, dentro da nossa relação com ele, está dando certo. Então, é uma coisa que o nosso grupo se obriga a pensar, a considerar essa profanação, de certa forma, da clausura, gente, só um minutinho, do pensamento científico, porque a gente está considerando a possibilidade que nosso mundo objetivo, e aí a gente tem na ciência o campo, dentre os campos de conhecimento, a ciência que mais se preocupa em manter a objetividade, em não sair do nível objeto de todos os nossos campos de conhecimento, é a ciência que, nesse sentido, é mais purista. Então, a gente está trabalhando exatamente na profanação, de certa forma, desse sonho, de ver que é um sonho do cientista, de não ver os seus experimentos, a sua análise, as suas conclusões manchadas pelo nosso lado, ao que tudo indicou até agora, a nossa cultura, inclusive, defendeu, e deu muito certo, manchado pelas nossas, pelos sentimentos, mas eu queria ser mais quantitativo, pelas nossas incertezas, pelas nossas incorreções. As incorreções aparecem dentro da cultura científica, e eu posso falar que eu sou cientista dentro da escola formal, dentro do hard science, vinda da biofísica, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado nisso. Meu mundo sempre foi muito pequenininho, muito reduzido. Depois eu fui abarcando a neurociências como modelo, porque o que sempre me encantou foi a estabilidade celular, a estabilidade tecidual e a neurociência, e justamente o sistema nervoso, né, marcado pelas neurociências, é o melhor modelo para estudar isso, no sentido do seu grau de complexidade, que é uma coisa que fascina também, a gente sabe disso. Então, para se adotar ao modelo do sistema nervoso. Mas, então,
preciosismo que a gente tem com o objeto. Só que, por outro lado, nós sabemos que nós não somos exatamente, nós não funcionamos exatamente como objeto. E os nossos sistemas inventados de entendimento do mundo, eles inescapavelmente incluem os nossos sujeitos, os nossos lados e as nossas percepções, cujas justificativas, cujos desenraizamentos lógicos são meio escondidos. Então, a gente foi crescendo como grupo nessas conversas, né? E muito cedo a gente foi percebendo que num lado, digamos, no extremo de um eixo com a ciência, nós temos a arte, que preserva, e na verdade é o modus operandi dela, as subjetividades, apesar de extremamente técnica, ela é técnica até o momento em que o artista faz aquilo que ele quer. E ele interpreta aquilo, ele cria o sistema dele do jeito que ele quiser. Então, por mais que a arte contra a ciência, sobretudo a arte contemporânea, no rigor tecnológico, muitas vezes antecipando a demanda por novas tecnologias, antecipando soluções para gerar caminhos, para gerar novas tecnologias. Muitas vezes não nascem, nós sabemos, dos nossos laboratórios científicos, nascem de Media Labs, nascem de ateliês, nascem da visão de um artista visionário, doidão. Nós sabemos que esse caráter, esse valor dado ao sujeito, nós temos muito que aprender sobre esse valor dado ao sujeito com a escola de arte. E o que é interessante é que a arte contemporânea, no nosso ver, ela gera um sistema que abarca tanto o objeto quanto o sujeito e envolve o objeto e o sujeito em alças recorrentes de problematização, no mínimo a tentativa do sujeito observador de entender, de escrutinizar cognitivamente o objeto de arte, mas, na melhor das hipóteses, o arrebatamento que esse sujeito e também o artista vivem em torno da obra. Esse arrebatamento tem as cores das nossas vivências, classificadas como cognitivas dentro da neurociência, mas tem também as cores das nossas vivências classificadas como não compartilháveis, como subjetivas, como emocionais, como estéticas, como afeto. Então a arte pode prover no campo das neurociências, ao nosso ver, um modelo extremamente rico para que nós possamos entender como nós usamos a nossa inteligência, como nós criamos os nossos objetos, incluindo os nossos objetos de pesquisa, incluindo os nossos modelos de pesquisa. A gente agradece a Maia. Maia, você conseguiu falar muita coisa com a sua voz. Pega uma água para a Maia. E eu queria ouvir de vocês que estão aqui essa ideia, né, da professora Maia. Eu acho que ela está trazendo uma coisa muito diferente, que é, no EDA, você consegue medir esse nível de condutância. E não é a amplitude exata que vai dar o que está acontecendo. Aqui é uma possível interpretação. Para mim, isso também é um objeto de ciência, mas é um objeto de arte. Aqui nós temos a segunda derivada, né? Primeira derivada, em que você vai ver a diferença
é entre os sinais de um momento para outro. Então, a amplitude dessa diferença, né? Então, se ele está caindo, se ele está subindo, como isso funciona perto de uma linha de base. Então, o que ela encontrou aqui? Ela encontrou padrões bem claros. E vamos falar da onde a gente está falando. Eu vou pedir para a Doris falar, que aqui eu experimento com a atuação dela, da sua atuação no ensaio da quarta-feira, na casa da Cristina, a performance que você fez. E ela pegou esses dados e trouxe isso e encontrou padrões. Então aqui, usando essa ideia da primeira pessoa, nada mais, eu acho que respeitoso ou trazer, que é o trabalho da Doris, um trabalho de uma atriz, doutora pela Sorbonne, que pesquisa emoção, neurociência e teatro. Então, se ela pudesse falar disso, acho que o mais importante é a primeira pessoa da pesquisa. Isso aqui é o mais relevante, assim. Eu acho que isso é o mais relevante, assim, na verdade, né? Assim, o quanto a opinião da primeira pessoa é importante para a interpretação desses dados colhidos, né, cientificamente, né? Mas só eu sei o que eu vivi ali, né? Então, assim, será que a gente consegue ultrapassar essa barreira da introspecção para criar modelos e encontrar padrões de comportamento emocional, de manifestação e de comunicação dessa emoção do ator, né? Então, aqui, no texto em questão, vocês não viram a performance hoje, não, né? Vocês chegaram depois, né? Você viu no final? Então, vocês vão ter que contar da sexta-feira. Eu gosto da sexta-feira. Né? Eu consegui, assim, no texto que eu selecionei, são cartas da Camille Claudel, que traduziu, selecionou algumas partes, que falavam diretamente para mim. Então, já tem um caráter subjetivo muito grande, um caráter de indução de emoção, mas é da minha primeira pessoa, né? Então, assim, esse texto, eu consegui identificar algumas fases de emoção que acontecem comigo na minha relação com o texto, com a Camille, da minha vida. São várias técnicas diferentes que eu uso para compor esse personagem, na verdade, esse experimento, né? A gente fala aqui, né? E a gente consegue identificar que tem um certo padrão. 4 fases. Existem 4 fases e que a gente agora vai ver o que acontece com a presença do espectador, na verdade, né? Então, essa performance, ao mesmo tempo, ele é um fim, ele tem um objeto estético, né, que está sendo criado no aqui e agora, mas é também um meio que a gente está colhendo dados que a gente vai comparar com o que a gente colheu numa simples leitura, antes de decorar o texto, antes de fazer um trabalho de atriz. Depois, ensaios já decorados, ensaios com todo esse aparato, esses estímulos, né? Estímulo visual, auditivo, e agora com a presença do espectador. Então, a gente vai colher, a gente está em pleno experimento, na verdade, né? Que a gente está colhendo esses dados, que lá na frente a gente vai ver o que vai dar em termos de padrão. Entendeu? Então, isso aí é uma fase do experimento. Só uma coisa artística para você vai devagar. Isso aqui, ela dividiu em fases, né? Então, conforme esses padrões aparecem, ó, é como um código aqui, o azul, o amarelo, o azul de novo. Então, ela encontrou aqui agrupamentos de taxas de variação de condutância que se repetem em condições que são equivalentes dentro da performance dela. E em condições não equivalentes, você tem um padrão diferente da outra condição. Então, você tem padrões na condutância que te permitem prever o que vai acontecer. a
aparentemente, né, se a gente vai continuar confirmando, a gente tem isso em alguns poucos ensaios, mas vamos estudar pela repetição a consistência desse modelo. Isso está tudo nascendo, né? Por isso que eu estou dizendo que, insistindo para todo mundo, isso é um laboratório ao vivo, experimentação feita aqui, a coisa está nascendo, não tem nada pronto. Mas o que é interessante é que você tem condições de prever por aí, um exemplo de partitura como essa, já vou explicar por que eu estou chamando de partitura, a gente tem que prever que emoção a artista está atrelando, está colocando como carga naquele momento da atuação dela. E aqui a gente tem um processo que é semi-quantitativo, que já começa aqui classificando as taxas de variação entre variações que praticamente não existem, quer dizer, o componente tônico dos registros de condutância, quer dizer, quando a condutância está num platô, e os componentes de frequência dos registros de condutância que colocam ela num platô, e os componentes fásicos são os componentes de frequência dos registros de condutância que tiram ela do platô, que tiram ela de uma estabilidade. E esses fásicos são de dois tipos, o tônico é o azulzinho, e os fásicos são os amarelinhos e vermelhos. Claro que aqui vocês estão vendo que a gente tem amarelinho de baixa amplitude, são os fásicos mais lentos, e os vermelhinhos, que são os fásicos de maior amplitude, os fásicos mais rápidos. Os fásicos mais rápidos a gente vê para cima e para baixo da linha de base. Claro que todos eles também variam para cima e para baixo do que seria uma média matemática, mas expressivamente, saindo realmente daquilo que a gente poderia estar chamando de um ruído, que não é mas que a gente está chamando de um ruído, está entendendo por simplificação prática como ruído, a gente vê que os vermelhinhos apontam para baixo, para cima, ou seja, condutância aumentando, condutância diminuindo ao longo do tempo na performance. Então, essa condutância que diminui bruscamente, rapidamente, a gente aqui nessa segunda linha, transpondo os dados, a gente está pintando de preto. E aqui aumenta o fásico rápido, positivo, a gente está pintando de vermelhinho. O fásico lento, amarelinho, e o tônico, azul. Então, nós temos uma camada que nós colocamos aqui de transdução desse sinal, digamos, bruto da condutância, transposta com taxa de variação de condutância, quer dizer, derivada primeiro da condutância. Nós temos uma distinção entre aquilo que se dá no sentido de levar a condutância de volta para valores de repouso, ou levar a condutância para longe desses valores de repouso. Esse balanço de forças a gente destaca aqui nesse segundo nível. E o que a gente percebe, indo daqui para cá, ou mesmo aqui, mas ficou mais claro aqui em cima, nessa forma de apresentação, que nós temos agrupamentos desses sinais fásicos lentos e fásicos rápidos, positivos e negativos. E agrupamentos que não só consideram se você tem só o fásico lento, se você tem o fásico lento com o fásico rápido, se você tem o fásico, ou também considera a sequência com que eles aparecem. Se a gente começa com o fásico lento e interrompendo o fásico lento, os fásicos rápidos, positivos e negativos, ou se a gente já começa de cara com o fásico rápido. E é interessante que, analisando esses padrões, quando você vai, eu fiz isso tudo sem querer saber da obra, procurando esquecer a obra e sem fazer qualquer correlação temporal com a performance. Porque
eu tentei fazer uma observando o cérebro. exposição. Vamos explicar isso aqui, eu posso falar. Foi captado, a gente fez um setting de ensaio até no corpo aqui, braço direito, aqui no punho, e foi feito isso com o controle anterior e durante a performance. Aqui tem o tempo da performance exato e depois ela foi marcando o que acontecia as com o cargas texto. emocionais que estão embutidas no texto, na performance dela, que ela usa carregando na performance. E a gente vê que no primeiro momento ela começa a atuação dela na introspecção. Prevalece o amarelinho, sozinho, só o amarelinho, o fásico mais lento. Depois ela entra numa insurgência consternada, raivosa. E é interessante que repetidamente você tem bursts, né, agrupamentos, salvas, em português, melhor, que começam com o pico direto, sem passar pelo fásico lento, começam com o pico do fásico, geralmente do fásico do fásico positivo, vermelhinho, tá? A gente tem aqui um grupo que alterna esse burst, o vermelhinho, o Tem fásico nenhum no rápido, primeiro, né? o lento, que é o fásico lento, o pretinho, que é o fásico rápido, negativo, o fásico positivo, amarelinho, e existe uma certa variação sobre esse burst, mas sempre começando do azul, pula para o fásico lento, quer dizer, do tônico, pula direto para o fásico rápido. Isso acontece consistentemente nos tomos da peça dela, que ela concebeu, inclusive, essa peça é dela. É interessante isso, porque ela não está aqui encenando a peça de alguém, né? Ela criou a própria peça, então os motivadores emocionais, afetivos, para a seleção e para a montagem que ela fez são dela. Sim, porque na verdade assim, os textos são da Camille Claudel, são cartas desde praticamente tudo que abarca um pouco toda a vida dela. O namoro dela com Rodin, a fase que ela começou a fazer escultura, até a morte dela na internação e a morte dela no asilo, né? E na verdade assim, o meu trabalho assim não era, meu objetivo não era construir um personagem da Camille Claudel. O que me interessava era saber o que aquelas cartas, aquelas frases, cada bloco de texto da carta, cada parágrafo das cartas dela, como aquilo disparava em mim as minhas próprias emoções e como aquilo dialogava com a minha vida, com as minhas questões, com a minha atualidade, com a minha subjetividade, com o meu eu, né? Então assim, eu não... essa frase aqui, às vezes me remete numa coisa que é a frase seguinte, que é um texto, que tem uma coerência para Camille, para mim, são coisas diversas. Uma frase que para ela era algo triste, digamos, para mim é uma coisa que me trazia alguma coisa, para mim, que era uma lembrança boa. Então, assim, cada frase, cada parágrafo, cada bloco de texto estimulava em mim alguma coisa. Então, eu fiz um diálogo com esse texto, mas falando da minha vida. Então, assim, as palavras são dela, mas o que faz as palavras aparecerem sou eu. Então, um diálogo meu comigo, com a minha vida. E aí que eu estava pensando aqui, por exemplo, hoje, a gente teve no final um probleminha técnico, que a gente tem um texto em off, que deu um problema no computador, não conseguimos botar o texto em off. Que é uma carta de um galerista que escreveu para Camille. E aí, ele pegou e leu. Como é que isso vai aparecer aí? Esses imprevistos da cena, né? Que dá aquele alerta no ator, falei... O que fazer agora? Aí o ator que tenta achar soluções, aí já muda tudo. Assim, bom, um problema,
né? Eu estou em cena, o que eu faço? Então é uma resolução de problemas. E como que isso vai aparecer? Os imprevistos da cena, né? Hoje a gente gravou, então a gente vai saber exatamente o momento o que aconteceu naquele exato momento, né? Vai sincronizar os dados, né, visuais, áudio e condutância, né? Então cada experiência, cada experimento, cada performance é uma fonte de dados que a gente vai ver o que acontece com o ator, né? É imprevisto. Esse aqui é imprevisto. Eu fui muito errado. Eu não marquei. Qual foi o mesmo? Demorou. Foi a mesma coisa. Foi a mesma Foi a coisa mesma que aconteceu. coisa. E aí muda totalmente o padrão, né? E isso mostra, olha só como é o alerta, né? Ela teve uma queda do tônico, pulou para o fase e voltou. Sim. Negativo e voltou. A gente vai. Só que agora aquela situação de ensaio, aqui a gente está em situação de performance com a presença do espectador. Então o que vai aparecer aí? Será que vai aparecer diferente? A gente não sabe ainda. Então, né? E só para a gente terminar essa fase, tem mais um detalhe aqui muito interessante que a gente passa para a Dandara segura aqui. Explorar aqui que o tema desse padrão. Que essa exploração ela foi tocada como uma partitura. Na tese da Doris ela traz como uma partitura cênica, né, como um vidro, né, que você coloca as emoções, por exemplo, nessa partitura cênica, não é? Que você traz uma partitura na tese. Não, eu elaborei, assim, pensei num conceito que seria uma partitura neuroplástica, você está falando, né, de uma partitura neuroplástica da cena, partitura cênica, mas que aquilo corresponderia a uma partitura neuroplástica. E aqui todas as associações que o ator faz, de todos os gestos que ele tem que fazer, por exemplo, tem uma hora que eu fico ali rodando e aquilo me dá uma certa emoção, e quando eu falo texto, invariavelmente aquilo vai me provocar uma emoção. Então, de alguma forma, eu acredito, isso é uma hipótese que surgiu na minha tese, eu acredito que há um correspondente neuroplástico, fisiológico, de novas conexões que surgem dos ensaios, da criação de uma partitura cênica. Será que daria para você treinar? Partitura cênica corresponderia a uma partitura neurofisiológica. Vai se imprimir a ponto de que um gesto já vai desencadear todo o resto, entendeu? Tem pergunta dos dois, Doris. Pergunta dos dois aqui. Os dois fizeram uma pergunta. Que a gente só pensou a mesma coisa, que ele também estava pensando. Será que poderia um outro ator conseguiria treinar, recriar essas, lendo uma partitura dessa, depois que ela treinou tantas vezes, emoções, processos cognitivos, né, autoinduzidos que resultam nessa partitura, se um outro ator poderia já aprender a ler, consigo fazer isso, junto com um texto, tipo, ler, acompanhar junto com o texto de uma peça, viria a sua partitura neuroplástica. E se a gente conseguir achar padrões que atores pudessem treinar, ter os mesmos resultados do que você teve. Eu acho que sim, mas assim, os disparadores subjetivos de uma dada emoção vai mudar de um ator para outro. Mas você pode entender os mecanismos para ele cada ator traduzir para si mesmo. Você associar um gesto a uma emoção, a uma palavra de um texto, isso é puro condicionamento. Mas o condicionamento, ele se manifesta em conexões novas que você está criando, que você está formando, né? Isso tudo a gente acaba indo para a questão de talento, né? De você é capaz, de você não é capaz, você tem um dom, não tem dom. Eu não acredito nisso. Eu acho que a neuroplasticidade chegou aí para meio que desconstruir essa ideia de que eu não posso ser ator porque eu sou tímida. Eu acho assim, as pessoas têm bloqueios que talvez outras não tenham. É uma questão de eu chamo de desconstrução para reconstruir. Sim, né? Da mesma forma, por exemplo, que a gente tem o Shoida, que é aquele ator japonês que saiu lá do Japão, foi trabalhar com Peter Brook na França. Ele era um ator, um exímio ator do Kyogen, que era o teatro japonês que ele dominava, um exímio ator, mas ele chegou com aqueles códigos todos encarnados
um teatro, uma forma de fazer teatro que era a la ocidental, totalmente diferente, nunca tinha improvisado, nunca tinha tocado o corpo de um ator no ensaio. Então, assim, ele coloca os livros dele, como foi difícil desconstruir, fazer tábua rasa. Ele fala, eu tive que desconstruir tudo que eu aprendi e que foi super difícil para ele. Que talvez uma outra pessoa, já ocidental, já acostumada com aqueles códigos, não apresentaria, né? Então, é o lado, é pro bem e pro mal, né? Essa neuroplasticidade tanto pode ajudar como, né? Sim, mas eu digo que você a gente pode criar metodologia já, tipo, entendendo como é que construção mental você fez para ter cada resultado daquele, como ator. Se você tentar ver os elementos inversos para que outras pessoas falem, olha, no modelo base feito lá no passado, em 2015, né, usando o trabalho da Doris, ela usava esses elementos da própria vida para conseguir esse tipo de reação dentro desse contexto. Se outras pessoas conseguiriam juntar essas peças mais próximas possíveis, mas usando obviamente o seu universo, e com isso ter ter uma ferramenta a mais de como ser ator, ou de como entender as próprias emoções, ou como atuar, né, até fora do palco, né, na vida. Eu acredito que sim. As induções das emoções é aquela coisa que eu estava total, né? Você pode ativar através do trabalho corporal ou através do trabalho cognitivo, né? Se você junta as duas coisas, que eu acho que é o ideal, é você juntar a ação física, a materialidade do texto com a sua imaginação, então o seu subtexto, você imagina fazer parte daquela cena, cenas que você cria na sua cabeça, imaginação. Eu acho que isso seria o ideal, mas eu acho que cada pessoa tem uma facilidade também. Tem ator que trabalha melhor com o corpo, consegue ativar, induzir uma emoção partindo do corpo, outros são mais bloqueados corporalmente e trabalham com a cognição. Mas eu acho que sim, há um treinamento, acho que é possível criar um treinamento possível. O que eu acho interessante é a convivência do artista, que é o sonho de um cientista mais sensível, é garantir o controle cognitivo enquanto vibra emocionalmente com o seu objeto, né? Com aquilo que ele está fazendo. Então, cuidado para não estar embaixo. Mas então, isso eu acho que é interessante. Eu fiquei pensando, né, depois que o teatro chegou ao laboratório, que existe essa lição que talvez possa ser extraída ou algo a ser aproveitado do teatro e, novamente, nessa revisitação, vocês já devem estar entendendo que a gente está revisitando o método científico, os tabus do método científico. A gente está, como é que se diz? Desafiando o dualismo. A gente está desafiando a ideia de que o best science é feito necessariamente com um controle das emoções. Claro que ninguém é bobo de achar que não está se envolvendo emocionalmente, mas tem que manter controlado. Quer dizer, tem que manter controlado, sim, na hora que você vai fazer o escrutínio de validação daquilo que você está interpretando. Você não pode simplesmente ir ao sabor daquilo que você gostaria de ter, a gente sabe disso. Um ator e um artista sabe bem disso. Deu o resultado que eu esperava. Como que eu vou fazer com isso? Estava pensando assim, estava tudo lindo. Acabou, desconstruiu tudo. Esse não é o mundo que eu conheço. Esse mundo está errado. É assim, colocando em palavras que a gente não diz. É isso que a gente sente. Uma bancada, na hora de análise, sobretudo às vésperas do fechamento de um artigo, respondendo ao revisor que está chato, pedindo mais experimento. Mas é isso. A gente desmistifica a ideia de que no processo
todo o processo método, ele tem que ser imaculado da emoção. Ele não tem que ser imaculado. Existem momentos, sobretudo, os grandes bolsões de inspiração ao longo da produção do saber que se pretende, um saber de reconhecimento científico. Existem momentos, existem bolsões que você pode ir ao ar na sua piscina, ir à borda, respirar. E isso, na verdade, é a garantia de que você vai mergulhar mais fundo. Você vai mais além. A gente tem uma aposta de que a arte favorece dentro, imersa, entremeada ao objeto científico. Ela pode nos acionar, ela pode disparar processos que são perspectivas de olhar e reconhecimentos de ordem que nós não faríamos fora disso. Então, dentro dessa esfera que a arte proporciona de comunicação entre o objeto e o sujeito, a gente tem a percepção, a nossa leitura é de que o sujeito da pesquisa ganha e a pesquisa ganha no processo, porque você multiplica os ângulos de visão que você tem para com o seu objeto científico. E ao variar as formas pelas quais você está vendo o objeto científico e está buscando o entendimento de um padrão de ordem, que é isso que a gente faz, nós somos chatos. Mas nesse trabalho enorme que a gente faz para encontrar um padrão de ordem que faça sentido para a nossa comunidade de colegas, de pares, nós entendemos que a arte entra como um catalisador do pensamento dentro da ciência, como um catalisador dos processos intuitivos e intelectuais. E isso a gente, então, eu tenho levado para a experimentação nos últimos 4 anos, e agora a gente tem dados suficientes, está publicando os dados que nós reunimos ao longo de 4 anos, para testar de uma forma autoscópica, bastante provocativa, o que está em jogo no fazer da ciência, na cognição que a gente aplica dentro da ciência, dentro do fazer científico. Se é realmente a limpeza do processo cognitivo para com qualquer envolvimento estético ou de ordem afetiva com esse objeto, ou se o envolvimento estético, afetivo controlado com esse objeto, ele poderia, na verdade, estar otimizando os recursos lógicos, cognitivos, racionais que a gente aplica dentro da ciência. Então, eu levei isso para a experimentação. Numa época em que eu não tinha nenhum laboratório ainda, agora a gente está com um grupo maravilhoso, então eu e o Zé, a gente está produzindo, começando a entrar numa situação em que os sistemas podem funcionar de forma encadeada, que a gente vai poder efetivamente ter um controle maior sobre as nossas experimentações. Mas eu tive que montar meus laboratórios de forma provisória e concentrar minhas experiências. E o que eu fiz foi caracterizar a resposta a aspectos estéticos, afetivos e racionais do pensamento, da apreciação, da percepção do objeto científico em 2 situações. Na situação em que ele é apresentado dentro de um invólucro, dentro do invólucro da tradição, da convenção, e na situação em que o objeto é apresentado dentro de uma reconfiguração artística, dentro de uma transdução para a arte contemporânea, mais especificamente. E o que a gente tem é muito interessante, em termos de resultados desse primeiro aspecto da minha pesquisa, vai além disso. Mas nessa primeira parte das minhas experimentações, isso a gente já notou, está certo, vai sair esse início do ano que vem,
nós analisamos 4 aspectos da percepção e da cognição embarcada nessa experiência, por parte de um grupo de alunos em ciência, né, na fisioterapia, biomedicina, fonoaudiologia, e alunos graduandos do curso de Belas Artes. E a gente testou o impacto desses 2 tipos de objetos, dessas 2 contextualizações, sobre a emoção positiva ou negativa, através de questionários, tá? Através de self-reports, tipo questionários, perguntas e opções de resposta. Impacto de beleza ou feiura, né? No eixo beleza, feiura, passando tudo pelo neutro. O tipo de pensamento, se analítico ou sintético, se abstrato ou técnico. Então, são 4 eixos: belo, feio, emoção positiva, tem emoção negativa, análise, síntese, abstração, pensamento técnico. E o que a gente tem é que a contextualização do objeto de ciência pela arte leva a um aumento significativo da apreciação estética positiva, beleza nesse caso, da emoção positiva e da capacidade de abstração, uma prevalência do pensamento mais abstrato, de uma interpretação mais abstrata do objeto. Mas a análise, no eixo análise-síntese, o indivíduo fica inalterado. E justamente são esses os recursos que são defendidos, são, como é que se diz, são nossas maiores garantias de que o objeto científico vai perder os seus qualificadores de validação. A gente mantém. Então aí a gente já está, como é que se diz, confrontando a interpretação, no mínimo, a interpretação dualista que a gente defende desde o século XVII, do pensamento científico, da necessidade de preservar certos valores do pensamento científico, tirando outros assim, contendo os outros valores que são subjetivos. Aí a gente vai para a avaliação do que se faz com esse objeto científico, os 2 grupos. E o que a gente vê é que ambos os grupos, esse outro experimento de avaliação do que se faz com o objeto científico, avaliação, digamos, mais cognitiva, eu fiz dando aulas contextualizadas em arte contemporânea e as aulas não contextualizadas em arte, contexto estético, com a estética tradicional da ciência. E foi gostoso, porque eu dava aula de anatomia nessa época, então anatomia do sistema da audição. Então eu passei 3 anos montando acervo com artistas contemporâneos, dos mais variados, desde a música, até a escultura, até a poesia. E a gente criou uma aula muito doida, né? Uma aula, e rigorosamente, a aula falada, o texto falado, era absolutamente equivalente em termos de carga de informação para as 2 turmas. E a turma que vê que foi trabalhada com a aula contextualizada em arte contemporânea, ela não é distinguível da outra em termos de retenção mnemônica, tanto memória figurativa quanto memória semântica. Eu achei um controle interno fabuloso, mas ela difere em termos do que ela faz com aquela informação. A turma que vê o objeto dentro da arte contemporânea, ela salta da forma para a função do sistema auditivo. E a turma que não vê não faz esse salto.
É um salto, de certa forma, interdisciplinar, mas é um salto conceitual. Então, esse trabalho está sendo empacotado para publicação, é o próximo que está saindo. Ele é mais robusto, então eu vou mandar para uma revista um pouco mais robusta. Mas eu estou contando assim, a trajetória, né? Que é uma trajetória muito recente. Eu estava falando com eles que chegaram mais cedo, que a minha vida começa na ciência hard, fazendo isso que todo mundo faz, né, no laboratório. De repente, aquilo não me bastou mais, efetivamente. A gente vai vivendo, né, vai se transformando. E eu comecei a ver o meu processo dentro da ciência como algo diferente daquilo que eu imaginava. E comecei a ver um processo do outro dentro da ciência como algo diferente daquilo que eu imaginava. Então passei a ficar atenta. O processo, obviamente, não era diferente daquilo que eu já tinha vivido, mas eu passei a ficar atenta. E eu passei a ficar fascinada. E já me desinteressei de estudar, fazer análise cinética do receptor nicotínico, a neurofarmacologia dos efeitos do etanol, e do pirazol, ou então a comunicação juncional entre neurônios e glia, que é um negócio que eu amo até hoje. Mas isso passou a ficar pouco. E aí eu pulei o muro mesmo. Passei a trabalhar com ciência, mas dentro de uma busca de entendimento do processo de cognição dentro da ciência. Quer dizer, de certa forma, o que a gente está propondo é que o cientista, aqui especialmente, né, que a gente tem várias propostas juntas no laboratório. A gente vai começar a falar disso, então, né? Não é, isso é uma proposta. Gabriel, mas, por exemplo, os motivadores da Dori são outros, os motivadores do Zé Otávio são outros, os motivadores da Cristina são outros, os motivadores. Vamos passar para o Gabriel? Então, o que a gente está propondo é que o cientista olhe para si mesmo nesse processo. Entenda que dentro da ciência ele usa todas as suas faculdades. E que ao invés de virar as costas para a sua emoção e o seu afeto marcado dentro da atividade científica inescapável, ele deveria estar abraçando e adotando como modus operandi uma certeza de criatividade e inovação dentro do seu processo de fazer científico. É um recado que eu posso dar assim, para os colegas, como provocação e, ao mesmo tempo, feliz por você estar aqui. Mayra Frois, só uma pergunta, uma coisa. Mayra Frois, você está propondo então uma mudança de método da ciência? Sim, exatamente isso. Mas é uma mudança brusca. Não é exatamente a mudança do método. O que valida a ciência vai continuar validando a ciência. Mas está incorporando alguma coisa. Agregação de valor. Que valor é esse que a gente está propondo ser agregado ao método científico? É o valor do sujeito, é o valor daquilo que move a gente em última instância. A gente não está dentro da ciência porque a gente foi obrigado. É uma ciência que a gente adora essa coisa chata. A gente adora essa parte. A ciência que a gente ama o que a gente faz. É isso, é só isso. Eu tenho, assim, para mim é complicado, eu venho de uma área bem dura também, né, informática e fotografia. Eu por muito tempo fiquei muito perdida, eu assim,